queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Filipenses 2. Se você fechou, volte sua Bíblia em Filipenses 2. A gente já leu no início, e à medida que a gente for estudando essa carta, a gente vai lendo o texto novamente. Não sei se vocês repararam, mas tem um púlpito maior aqui, né? Acho que daqui a pouco cada vez mais eles estão aumentando, só não podem aumentar para cima, né? Porque senão vocês não me enxergam aqui daqui a pouco. Vamos fazer um teste com esse microfone também. Eu particularmente não gosto muito de ficar parado, mas vou fazer o teste para ver se dá certo, que a gente tem mais liberdade também com a mão de poder, enquanto a gente não tem aquele microfoninho, aí a gente vai usando esse aqui sem problema algum. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Com o que você mais se importa na sua vida? Coisa que você mais se importa? Ou a coisa que você morreria? Talvez você perguntar isso para um adolescente, ele vai dizer: minha namorada, o meu namorado, eu morreria, e eu faria tudo pela minha namorada, eu faria tudo pelo meu namorado. Talvez se a gente perguntar, principalmente para quem está votando ali embaixo, a pessoa vai bater no peito e falar assim: Bolsonaro, ou senão Haddad, eu morreria por eles, eu faria de tudo para que eles se tornassem presidentes, eu vou fazer de tudo, vou postar um monte de vídeo, etc e tal, porque eu quero aquela pessoa como presidente. Mas não só isso, mas se alguém falar contra o meu presidente de estimação, é capaz de eu socar a cara da pessoa, ou capaz de eu brigar com ela, excluir do Facebook, ou seja lá o que for, porque eu amo aquele meu presidente. Ou se não, a nossa família, não, morreria pela minha família. Se acontecesse qualquer coisa de ruim à minha família, eu não sei o que aconteceria comigo, com os meus filhos. Não, se meu filho ficar um pouquinho doente, eu já fico dois da vida, eu já levo para 500 mil hospitais, porque eu morreria se eu visse acontecer qualquer coisinha com o meu filho. Talvez com um jogo no celular, ou um jogo no computador. Eu não sei o que aconteceria se minha mãe, na hora que eu estivesse no meio daquele jogo, minha mãe chegasse e puxasse o cabo da tomada e eu nem salvei aquele jogo. Nossa, eu morro por isso. Tem até vídeos no YouTube que a gente vê pessoas morrendo por causa de um jogo. Muitas pessoas talvez morreriam por causa da sua casa, por causa do seu carro, por causa do seu trabalho, muitas vezes. Ou não pelo trabalho, mas pelas férias. Eu morro para conseguir um pouquinho, seja 15, 5 minutos de férias. Ou eu morro por causa do meu trabalho. Eu amo tanto o meu trabalho, que se eu não trabalhar hoje porque eu estou doente, não sei o que vai acontecer comigo. Você vê como a gente coloca esperança e a gente luta por muitas coisas, que quando no final das contas a gente vê que não são tão importantes assim. São importantes, mas talvez não tão importantes, e com certeza não tão importante quanto Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui Paulo nos dizendo a respeito do que ele se importa e do que nós, como cristãos, devemos nos importar. A gente, na verdade, começou a ver desde do capítulo 2. Paulo começa no capítulo 2, na verdade um pouquinho antes disso, no 1:27, a dizer com o que o cristão ele deve se importar, com o que o cristão ele deve começar a pensar e gastar a sua vida com essas coisas. Versículo 4, capítulo 2, Filipenses 2, versículo 4, ele vai dizer: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Cada um não deve se preocupar somente com o que é seu, somente com o que é importante para si mesmo, mas se preocupar com outras pessoas.
Depois, o Alexandre pregou aqui com a gente, dizendo um grande exemplo de alguém que não se importou consigo mesmo, mas se importou com outras pessoas, amou outras pessoas. Quem lembra qual que foi o exemplo que ele deu? Alguém lembra? Do 5 até o 11. Qual que é o exemplo que Paulo traz aqui a respeito de uma pessoa que se importou não apenas consigo mesmo, mas se importou principalmente com outras pessoas? Quem que é? Jesus. Jesus, ele se humilhou, ele se esvaziou ao ponto de se tornar homem para que nós pudéssemos ser salvos. Mas ele também Paulo vai usar um outro exemplo, que foi a pregação do Bruno Larran, da semana passada. Um outro exemplo de uma pessoa que se desgastou porque ele tinha esse pensamento: eu prefiro e eu quero me importar com as coisas dos outros e não comigo mesmo. Alguém lembra quem que é essa outra pessoa? Versículo 17. O que o texto traz? Ainda que eu seja derramado como libação. Quem que é essa pessoa? Paulo. Ok? Então ele começa a dizer: olha, Cristo, ele não se importou consigo mesmo, mas Cristo, ele deu total importância à humanidade. E eu também, mesmo que eu seja derramado como libação, mesmo que o meu corpo se esvaie, mesmo que aconteça o que for de pior na minha vida, eu me importo com o serviço a vocês. Eu me importo com vocês. Mesmo que a minha vida vá de mal a pior, a minha importância está em saber se vocês estão bem, em saber se vocês estão seguindo a Cristo ou não. E aqui nós entramos no nosso texto, versículo 19 até o capítulo 3, versículo 1. Paulo vai nos dizer mais dois exemplos de pessoas que não se importavam consigo mesmo, mas se importavam com outras pessoas. O primeiro exemplo que nós vemos aqui, no versículo 19, diz assim: espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. O primeiro exemplo que ele vai dizer é o exemplo de Timóteo. Timóteo, eu não sei se você está familiarizado com a história desse jovem, mas eu quero poder demonstrar algumas coisas que a Bíblia diz sobre quem era Timóteo. Sua avó e sua mãe eram crentes no Senhor Jesus. Então, ele não veio apenas de uma família judaica, mas de alguma forma a sua avó e a sua mãe se tornaram crentes em algum momento e passaram a ensinar Timóteo desde a sua juventude a respeito de Cristo Jesus. Mas o seu pai, que não conta muito, mas o seu pai, ele era grego. Enquanto a sua mãe e a sua avó eram judias, mas também crentes no Senhor Jesus, o seu pai, ele era grego. E por isso que, mais tarde, Paulo deve circuncidar Timóteo. Ele conhecia a palavra de Deus desde a sua infância. Ele converteu-se na primeira viagem missionária de Paulo e cresceu espiritualmente, pois passou a ter bom testemunho em sua cidade antes de unir-se ao apóstolo em sua segunda viagem missionária. Isso está em Atos 16. Timóteo era filho de Paulo na fé. Ele era considerado como filho de Paulo na fé. Ele era cooperador de Paulo e mensageiro de Paulo às igrejas. Principalmente, isso diz lá em 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios. Ele esteve preso com Paulo em Roma, e é onde nós estamos aqui nessa carta, em Filipenses, e isso é descrito também lá em Hebreus 13. Ele era jovem, não sei quanto tempo que ele ficou jovem, porque passou um grande período aqui, mas ele era considerado um pastor jovem, um pastor que a gente vê mais tarde, que não deveria ser desprezado por causa da sua juventude.
Mas ele também, lá em 2 Timóteo 1, versículos 7 e 8, vai dizer que Timóteo era um homem tímido. Não diz como que é esse tipo de timidez, talvez por causa da sua juventude, mas ele, com o tempo, foi adquirindo a maneira de falar, a maneira de poder pregar aos irmãos e ensinar aos irmãos. Mas também, lá em 1 Timóteo 5, vai dizer que Timóteo, ele também era um homem doente. Ele tinha um problema no seu estômago. Então, Timóteo era tudo isso. Além disso, ele era principalmente um homem normal como a gente. Ele era jovem, era tímido, ele era doente. Não era um super-herói. Ele também tinha, e esse é o destaque aqui, apesar de ser jovem, ele tinha um caráter aprovado. Apesar de ser jovem, ele era um homem que se dedicava à palavra de Deus e tinha um caráter aprovado. E ele cuidava mais dos interesses de Cristo do que com os seus próprios interesses. Ele se importava com os interesses de Cristo e com os interesses da igreja de Cristo. Esse era Timóteo. Um rapaz jovem, um rapaz humilde, um rapaz que conhecia a palavra de Deus, que foi ensinado por Paulo, um rapaz tímido, ou seja, tímido e doente, ou seja, gente como a gente, mas que amava a palavra de Deus e amava ensinar a palavra de Deus. O segundo, eu quero, na verdade, destacar 6 pontos em que Paulo elogia tanto a Timóteo, e mais tarde a gente vai ver também sobre Epafrodito. O primeiro ponto é que Timóteo, ele era um homem como a gente. Ele era simples como a gente, foi convertido de uma maneira singular e tranquila e se tornou um discípulo de Paulo, um filho de Paulo. O segundo é que Timóteo, ele era um homem singular. Versículo 20, primeira parte, vai dizer: porque eu não tenho nenhum outro com este mesmo sentimento. Ele vai dizer: eu não tenho nenhuma outra pessoa com o mesmo sentimento. Por mais que a gente viu lá com o Alexandre que anteriormente ele vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo Jesus. Não é a mesma palavra, as palavras são diferentes aqui. Uma é frônesis e uma diz mais a ver com a mente, o que eu estou pensando. A ideia desse texto é, eu não tenho nenhuma outra pessoa, eu só tenho Paulo comigo, que tem essa mesma mentalidade de se importar mais com vocês do que consigo mesmo. Eu não tenho nenhuma outra pessoa que tenha essa atitude, que se importe, que tenha essa mentalidade de se importar mais com outras pessoas. Principalmente, nenhum outro com esse mesmo sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Imagina uma pessoa que vive, que todo dia acorda e pensa: como estão os meus irmãos? Como será que está os filipenses? Como será que está a irmãzinha, que quando eu saí de lá, estava doente? Como será que está aquele irmão que perdeu a esposa, que agora está viúvo? Como está aquela criança, que agora já deve estar grande? Como será que ele tem se desenvolvido? Será que ele continua na igreja? Timóteo era uma pessoa que se importava com a igreja de Cristo. E Paulo vai dizer que não tinha ninguém com este mesmo sentimento. Erasmo parafraseia essa frase, dizendo assim: eu envio Timóteo com o mesmo alter ego. É como se Paulo estivesse assim, dizendo: olha, eu envio a Timóteo como se fosse a mim mesmo. Porque assim como eu tenho o sentimento de me importar com vocês, Timóteo é a única pessoa que tem esse mesmo sentimento, que tem esse mesmo pensamento de cuidar de vocês. Então eu quero enviar a vocês Timóteo, porque é como se eu estivesse enviando a mim mesmo. O terceiro ponto aqui é que Timóteo, ele era um homem que cuida, então, dos interesses dos outros. Ele é um homem que se importa com outras pessoas.
Timóteo ele aprendeu o princípio ensinado por Paulo lá no capítulo 2, versículo 4. O princípio que foi exemplificado por Cristo e também pelo próprio apóstolo. Timóteo, ele não queria viver uma vida altruísta em que ele se importava consigo mesmo. O que importa é que eu cresça no Evangelho, o que importa é que eu cresça cada vez mais, e o que importa é que as pessoas me deem bons dinheiros para que eu possa crescer na minha vida financeira. Timóteo não se importa com isso. Timóteo não se importa se a igreja tinha mantimento para ele ou não. Timóteo não se importa se ele estava na prisão ou se ele estava no campo mais bonito da cidade. Timóteo se importava apenas com outras pessoas e apenas do cuidado de saber se aquelas pessoas estavam bem ou não. Timóteo deveria ser aquela pessoa que toda hora, se tivesse nos nossos dias atuais, toda hora mandava uma mensagem no WhatsApp para os membros da igreja. E aí, como você está? Está tudo bem com você? Quer conversar? Está tudo bem com a sua vida? Você está bem com Deus? Timóteo deveria ser essa pessoa que se importava com isso, que mandava mensagens, se tivesse nos nossos tempos atuais. Mas é aquela pessoa que principalmente orava e gostava de cuidar dos interesses de outras pessoas. O quarto ponto é que Timóteo não apenas cuidava dos interesses das outras pessoas, mas ele cuidava dos interesses de Cristo. O versículo 21 vai dizer que todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Imagina isso, uma pessoa que não se importava com o que era seu ou não. Se alguma pessoa pedisse para ele: Timóteo, me empresta seu celular para fazer uma ligação? Toma, fica à vontade, irmão. Timóteo, eu não tenho casa, eu não tenho comida, eu não tenho roupa. Provavelmente Timóteo olharia e falaria assim: então, venha para minha casa, eu te dou mantimento, eu te dou roupa, porque o que é meu é seu. Eu não me importo com o que é meu, eu não me importo com as coisas que são minhas, eu não me importo principalmente com a minha vida, eu me importo que você se sinta bem. É até gostoso andar com pessoas que pensam dessa forma, né? O que eu me importo é que você se sinta bem. Você está bem? Está tudo bem com você? Mas principalmente, o que eu me importo é com Cristo Jesus. O que eu me importo é em adorar a Cristo Jesus. Eu não me importo mais com as coisas terrenas, com o que é meu e o que não é meu. O que eu me importo é com aquilo que é de Cristo. E o que é de Cristo é a minha própria vida. E a minha própria vida eu quero entregar a Cristo Jesus. Ele vai dizer que outros homens, outras pessoas, elas simplesmente buscam o que é seu. Elas querem crescer na vida, elas querem ter conhecimento, elas querem ganhar dinheiro, elas querem ter carro, elas querem ter tudo. Mas Timóteo não se importava com isso. Timóteo se importava com aquilo que era de Cristo. E se com a vida dele, ele estava honrando a Cristo. Quinto ponto aqui sobre a vida de Timóteo é que ele era um homem de caráter aprovado. Versículo 22 vai dizer: mas sabeis que ele deu provas de si, e como um filho ao lado do pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Timóteo, ele se importava também, não só com a vida das pessoas, mas se ele tinha um caráter aprovado. Timóteo deu provas de si. E o que Paulo está dizendo aqui? Lá em 1 Timóteo, a gente não precisa abrir, mas Paulo vai dizer, primeiramente: olha, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Ninguém te despreze pelo fato de você ainda ser um jovem, um adolescente em si. Provavelmente Paulo está dizendo aqui com uma pessoa com mais de 20 anos, mas era uma pessoa jovem, pelo menos para aquela época. E Paulo vai dizer: olha, ninguém despreze você por isso. Mas aí Timóteo poderia dizer assim: então já que ninguém deve me desprezar, então eu sou jovem mesmo, eu vou fazer as coisas que eu quero e ninguém pode reclamar. Não. Logo em seguida, Paulo vai dizer: mas você se esforce para ser aprovado. Se esforce. Por quê?
Porque por mais que Timóteo fosse jovem, ele deveria ter o caráter aprovado, para que pessoas olhassem para ele e dissessem: não, de fato, Timóteo é uma pessoa que se esforça. Timóteo é uma pessoa que busca a palavra de Deus. Timóteo é uma pessoa que se importa com as outras pessoas. Então, por mais que Timóteo fosse jovem, ele tinha o caráter aprovado. E as pessoas tinham a certeza de que quando olhavam para Timóteo, diziam: não, Timóteo é um bom homem. Ele tinha o caráter aprovado. E por último, sobre a vida de Timóteo, é que Timóteo estava disposto a servir. Ele vai dizer que, ali no versículo 22, no finalzinho, de que como um filho ao lado do pai, ele serviu comigo em favor do Evangelho. A relação de Timóteo com Paulo era muito interessante, porque Paulo por diversas vezes chama o meu filho Timóteo, o filho amado, a quem eu me dedico, a quem eu amo de todo o coração. Só que com Timóteo era também a mesma coisa. Timóteo considerava Paulo como seu pai na fé. Ele se humilhava ao ponto de dizer: olha, eu não sei nada. Quem sabe é Paulo, ele tem me instruído a como viver de maneira digna. Então, ele se humilhava e se colocava na posição de filho, em colocar: olha, eu quero ser instruído por Paulo. Eu quero que Paulo me ensine a como viver dignamente. E como um filho ao lado do pai, Timóteo serviu a Deus em favor do Evangelho. Timóteo era uma pessoa que amava servir o Evangelho. E aí os versículos 23 e 24 vai dizer que Paulo esperava enviar logo que a situação dele fosse definida. Logo que ele soubesse do que ia acontecer com ele, se ele ia continuar preso, se ele ia ter que morrer. Então Paulo vai dizer: olha, eu quero enviar a vocês Timóteo, logo que eu souber o que vai acontecer na minha vida. Mas eu confio no Senhor de que em breve eu também irei até vós. Eu confio no Senhor de que em breve eu mesmo irei poder visitar vocês. Então Paulo tinha essa confiança de que ele gostaria de enviar Timóteo assim que a situação dele fosse resolvida, mas Paulo também tinha o desejo de visitar os filipenses. Essa é a vida de Timóteo, e eu quero rapidamente ver com vocês sobre a vida de um outro homem, que é Epafrodito. Nomezinho difícil de falar, né? Epafrodito, a Bíblia não vai dizer muito a respeito dele, a não ser nesse texto de Filipenses. Mas ele foi um homem a quem os filipenses, eles mesmos enviaram Epafrodito para ajudar a Paulo em sua situação. Então a gente poderia colocar aqui nos nossos dias atuais, talvez Epafrodito foi o missionário a quem a igreja enviou para socorrer as necessidades de Paulo. E a Bíblia vai dizer aqui, ela não diz muito sobre quais são essas necessidades de Paulo. O que Paulo estava passando? Não diz se eram físicas, não diz, como Paulo pede, não diz se era a sua capa e os seus livros, que Paulo tanto queria, não diz se eram necessidades espirituais, se talvez fosse o seu espinho na carne. A Bíblia não diz quais eram as necessidades de Paulo, mas a Bíblia vai dizer que Epafrodito, de prontidão, se levantou e foi atender às necessidades de Paulo em Roma. Primeiro ponto aqui que eu quero dizer a respeito de Epafrodito, a gente vai ver 6 coisas também a respeito dele. A primeira é que ele era um homem pronto a servir, mesmo correndo grandes riscos. Versículo 25 então diz: contudo, eu achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Paulo achou necessário então devolver Epafrodito. Olha, vocês me enviaram Epafrodito, mas eu estou devolvendo a vocês. Ele me foi útil aqui na prisão, porque ele me ajudou em minhas necessidades. E ele de fato foi um homem pronto a servir. Quando vocês souberam que eu estava passando por necessidades, vocês de prontidão levantaram
Epafrodito, dizendo: Epafrodito, vai e socorre Paulo. Vai e saiba quais são as necessidades de Paulo. E ele vai dizer que Epafrodito, ele era um homem cooperador, mas principalmente companheiro de lutas. Epafrodito não era apenas aquela pessoa que visitava, sabia como o missionário estava, sabia como aquele pastor estava. Se estava bem, ótimo. E se não estava bem, depois a gente conversa sobre isso. Não. Epafrodito enfrentou lutas com Paulo. Ele se importava com as necessidades de Paulo, e se fosse necessário enfrentar lutas, se fosse necessário ser preso por causa do Evangelho junto com Paulo, ele seria. Então ele se importava, ele era pronto em servir, e custe o que custar, eu vou servir mesmo assim, eu não vou desistir. Este é este homem disposto, a quem Paulo gosta de chamar o meu companheiro de lutas. E ele estava pronto a socorrer nas minhas necessidades. O que eu passei de necessidade, a primeira pessoa que se importou comigo em suprir as minhas necessidades foi Epafrodito. E eu sou grato a vocês porque vocês me enviaram a ele, porque ele de fato foi de grande ajuda para Paulo. Mas o versículo 26 vai dizer que esse homem, ele sentia saudades de todos vocês. O primeiro ponto aqui é que Epafrodito era um homem pronto a servir. O segundo ponto é que Epafrodito era um homem pronto a servir não somente a Paulo, mas servir a igreja. No finalzinho do versículo 25 ele vai dizer que eles enviaram para socorrer nas necessidades. Ou seja, era aquela pessoa a quem a igreja olhou e disse: Epafrodito, está a fim de ir? No mesmo instante, Epafrodito disse: vou. Eu quero servir a igreja. Não importa o meu trabalho, não importa o que acontecer comigo, eu quero servir a Paulo, eu quero servir a igreja. Esse é o segundo ponto. Mas o terceiro ponto é de que ele era um homem simples e um homem doente. A gente falou que Timóteo era um homem doente. Timóteo tinha um problema no estômago. Mas Epafrodito, de algum modo aqui, também sofreu de alguma doença. Versículo 26 diz que ele sentia saudades de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. A Bíblia não fala a que nível é essa angústia de Epafrodito, mas a ideia de que ele estava atormentado porque os filipenses descobriram que ele estava adoecido. Ele estava angustiado por estar doente. Ele estava angustiado porque isso desanimaria os filipenses. E essa doença de Epafrodito, a Bíblia não vai dizer muito a respeito disso, que tipo de doença é. Alguns estudiosos dizem que provavelmente era de um vírus que tinha em Roma, de que todo visitante que chegava em Roma ficava um pouco doente. É a mesma coisa quando você vive no campo com aquele ar perfeito, e aí pela primeira vez na sua vida você visita São Paulo. Você já fica agoniado, porque é tudo abafado e a poluição já vem no seu rosto. Ou quando você entra no Tietê e sente aquele cheirinho gostoso. Mas a Bíblia não fala que tipo de vírus que era, mas diz que naquela época provavelmente existia esse tipo de vírus, onde pessoas que não eram de Roma, eram de outro local, quando entravam em Roma, ficavam um pouco doentes. Não era uma doença tensa, não era uma doença grave. Só que Epafrodito vai dizer aqui que ele ficou extremamente doente. E o versículo 27 diz que ele de fato esteve doente à beira da morte. À beira da morte. Então, esse homem era um homem simples, esse homem era um homem que ficou doente por causa do Evangelho, mas o restante do versículo 27 diz que Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. A Bíblia vai dizer então que Epafrodito foi curado
pelo próprio Deus. A gente tem que entender aqui de que não necessariamente foi uma cura milagrosa. O Hernani Dias Lopes gosta de dizer de que apenas Deus cura, seja por meio de médicos, seja por meio da medicina, seja sem médicos, seja sem medicina, seja no hospital, seja em casa, ou seja de qualquer outra forma. Apenas Deus cura. E Deus usa esses meios, os médicos, o remédio, o hospital, os cirurgiões, ou seja lá quem for, para Ele curar a pessoa. Então, no final das contas, a misericórdia é de Deus. É Deus quem cura. De qualquer enfermidade que a gente tem, é Deus quem cura. Mesmo a gente tomando um remédio, mesmo a gente tem que utilizar esses meios, mesmo a gente indo para o hospital, ou seja lá o que for, o médico é o meio pelo qual Deus cura. Então a Bíblia não vai dizer de que forma que Epafrodito foi curado, seja por uma forma milagrosa, seja por um remédio, seja lá o que for, mas a Bíblia vai dizer que Deus teve compaixão dele. Deus teve misericórdia em curar Epafrodito. E no final das contas, Epafrodito, no versículo seguinte, versículo 28, vai dizer de que ele merecia ser honrado pelo seu serviço. Por isso, eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis, vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Versículo 29. Recebei-o no Senhor com toda alegria, e honrai os homens como Ele. A Bíblia vai dizer que nós devemos honrar pessoas que se dedicam ao Evangelho, assim como Epafrodito se dedicou. Nós devemos honrar aqueles missionários que estão no campo, passando por necessidades, passando por doenças, mas estão dizendo: eu estou aqui por causa de Cristo, eu estou aqui para servir a Deus. Essas pessoas, elas merecem ser honradas. Um grande exemplo é a própria Sheila, que foi para a Índia e no começo ela dizia para a gente: eu não estou aguentando mais de tanta pimenta, eu estou ficando doente de tanta pimenta que eu como aqui, o meu estômago não aguenta mais. Ela dizia isso direto para a gente. Mas a gente deve honrar pessoas como ela, que se dedicam ao Evangelho e que mesmo passando por qualquer tipo de doença, a pessoa continua feliz, porque ela sabe que no serviço do Senhor ela é bem-aventurada. Paulo vai dizer que nós devemos honrar homens como Epafrodito, que se dedicam ao Evangelho, que mesmo que passem noites acordados, mesmo que vivam uma vida de doença, que sofram, a gente deve honrar pessoas que fazem isso porque se importam com outras pessoas, porque seguem, assim como o versículo 4 do capítulo 2, como a gente já tem dito, se importam mais com os interesses dos outros do que com os seus próprios interesses. Esses homens, eles merecem ser honrados. A ideia de honra aqui é justamente aquilo que a gente faz. A gente coloca uma medalha escrita honra ao mérito. Essa ideia que Paulo está dizendo, esses homens merecem uma coroa, eles merecem uma medalha, eles merecem o reconhecimento de vocês em saber que, apesar da doença, ele serviu a Deus. Ele serviu a Deus na doença. Ele não desistiu. Esse homem era o próprio Epafrodito. O sexto é que este homem, ele se dispôs a sua vida pelo Evangelho. Versículo 30 vai dizer então que ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Uma das pessoas que eu gostaria de conhecer quando eu chegasse no céu era o próprio Epafrodito. Talvez não seja uma pessoa conhecida. Eu gostaria de conhecer Paulo, gostaria de conhecer Timóteo. Sim, eu também gostaria. Mas eu gostaria de saber
e olhar para ele e falar assim: que tipo de doença que era essa que você chegou às portas da morte? Que doença foi essa? Eu quero saber o que você sofreu tanto assim. Eu gostaria que ele me respondesse e pudesse falar: Samuel, eu sofri isso. Porque com certeza, tudo o que eu sofro e vou sofrer aqui na terra, talvez não se compare a esse sofrimento que Epafrodito teve. E mesmo assim, ele não desistiu. Mesmo assim, ele continuou ajudando Paulo. Mesmo assim, ele continuou servindo a Cristo. A gente vê por aí muitas pessoas que desistem do Evangelho, principalmente do serviço, principalmente de ser pastor ou ser missionário, por coisas pequenas. Mas ele vai dizer: Epafrodito, mesmo à beira da morte, continuou me servindo. E se fosse possível, ele morreria por causa do Evangelho. Ele arriscou a sua vida para suprir-me o que me faltava. Ou seja, devia estar faltando um monte de coisa para Epafrodito, mas ele se importava com o que estava faltando a Paulo. Estava faltando saúde para Epafrodito, ele se importava com coisas que estavam faltando para Paulo. Então ele não se importava com o que era seu, mas ele se importava com o que era de Cristo. Dois grandes homens que arriscaram as suas vidas. Essa palavrinha, arriscar a vida, conta uma história de que em 252 depois de Cristo explodiu uma peste em uma cidade de Cartago. E os pagãos, eles começavam a lançar os corpos dos seus próprios mortos nas ruas e fugiam aterrorizados. Ou seja, aquela cidade, ela estava à ruína. Eles já tinham decretado que aquela cidade, ela já não deveria mais existir mais, porque deixe os mortos para lá. Essa peste está tão forte que deixa que o pessoal morra, e a gente que ainda não está contaminado, vamos fugir daqui. Deixa aquele lugar para lá. E essa foi o que eles iriam fazer. Mas um bispo cristão chamado Cipriano, ele reuniu os seus fiéis em uma assembleia e os encorajou a enterrar os mortos, não apenas não deixar eles jogados no meio da rua, mas irem e enterrar aqueles mortos e cuidar daqueles enfermos que estavam perto da morte. Então ele disse: vamos até lá, vamos até aquela cidade contaminada, a gente pega os mortos, a gente enterra e a gente cuida daqueles que estão enfermos. Agindo dessa maneira, eles arriscaram a sua própria vida. Eles salvaram aquela cidade da destruição e da desolação. Eram homens, era uma igreja que estava disposto a arriscar a própria vida da igreja para ir suprir a necessidade de uma cidade em destruição. Muitos ali foram contaminados e muitos morreram por causa dessa praga, mas desta forma, de alguma maneira, a praga ela foi curada e aquelas pessoas salvaram aquela cidade. A igreja, ela sempre necessita de pessoas como essas. E essa palavrinha, ela foi traduzida para parabolan, que é a mesma palavra onde Paulo descreve de que Epafrodito tinha arriscado a sua vida. A ideia é, Epafrodito, ele foi um parabolan. Ele não se importou com a sua vida, e mesmo que fosse necessário morrer por causa de alguém, ele se arriscaria. E essas pessoas, aqui em 252 depois de Cristo, aqui em Cartago, eles foram chamados de os parabolan, aquelas pessoas que arriscaram as suas próprias vidas para salvar uma cidade da destruição. E foi uma igreja regida por Cipriano que fez isso. Os que entregam a sua vida para o serviço
de Cristo e dos outros. Esses são os parabolando. Você estaria disposto a dar a sua vida por causa do Evangelho? Cristo fez isso com sua vida e morreu para resgatar muitas pessoas. Paulo fez isso e morreu para que as pessoas conhecessem o Evangelho. Timóteo fez isso. Epafrodito fez isso. Será mesmo que nós estamos importando com os interesses dos outros? Será que a gente se importa? Será que você se importa com os interesses da pessoa que está ao seu lado? Você já perguntou para aquela pessoa que está ao seu lado: como você está hoje? Você está bem? Está passando por alguma necessidade? Tem alguma coisa que eu possa ajudar você? Você já perguntou isso para alguém hoje? Se não, faça isso. Se importe com as pessoas. Se importe com a necessidade das pessoas. Talvez tenham pessoas aqui nessa igreja que estão passando por necessidades diversas e a gente nem sabe. E a pessoa não quer contar porque talvez ache que isso vai atrapalhar alguém, mas também ninguém pergunta. Também ninguém chega e fala assim: você está passando por alguma necessidade? Você precisa de alguma ajuda? Pergunte isso. Talvez a pessoa não tenha nem mesmo mantimento na sua casa e ela precisa de ajuda, e você está aqui para ajudá-la. Mas diante de tudo isso, eu quero concluir dizendo no versículo 1 do capítulo 3. Ele vai dizer: meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isso vos dá segurança. É engraçado que Paulo ele vai dizer sobre dois homens que arriscaram as suas vidas para o Evangelho. E quando a gente escuta isso, parece que a gente fica triste de saber de que Timóteo também era um homem doente, de que Timóteo era um homem jovem, e de que Timóteo estava na prisão com Paulo. A gente fica triste de saber que Jesus Cristo sofreu tanto assim por nós. A gente fica triste de saber que Paulo sofreu tanto assim por causa do Evangelho. Diversos açoites, naufrágios, prisões. A gente às vezes se entristece por causa disso. A gente fica triste quando a gente vê a história de Epafrodito e vê que foi um homem que quase morreu por causa do Evangelho. Mas Paulo vai dizer: meus irmãos, não fiquem tristes por causa disso. Não fiquem tristes por esses sofrimentos. Pelo contrário, alegrem-se. E alegrem-se no Senhor. Alegre-se porque esse serviço não é em vão. Alegre-se porque esse sofrimento faz com que vocês tenham a segurança de Cristo Jesus. Faz com que vocês tenham a plena paz de Cristo Jesus. Então se alegrem por causa disso. Se alegrem por tudo isso que está acontecendo. Sim, Epafrodito ficou doente, vocês ficaram tristes por causa disso, mas pelo contrário, fiquem alegres, porque ele está servindo ao Senhor. Eu quero encerrar voltando à nossa pergunta inicial. Com o que mais você se importa nessa vida? Você de fato se importa com a pessoa que está do seu lado? Você de fato se importa com aquele irmão que talvez senta do seu lado todas as vezes que você vem na igreja, e talvez você nem saiba o nome, talvez você nunca conversou com aquela pessoa, não sabe onde ela mora, não sabe pelo que ela tem passado? Se importe com pessoas, pergunte a elas como elas estão, se importe com as suas necessidades, e se for possível, deixe as suas necessidades para suprir as necessidades de outras pessoas. Se for possível, no meio do frio, tire a sua blusa para dar a blusa a um irmão que está passando frio. Mas, se for possível, até mesmo diminua o alimento na sua casa. Não gaste o dinheiro apenas com McDonald's e Burger King ou outras coisas, mas talvez junte o dinheiro para gastar com outras pessoas que estão passando necessidade, que não tem nem alimento em suas casas. Assim como Timóteo e assim como Epafrodito, sirva as pessoas, porque desta forma estaremos servindo a Deus. Desta forma estaremos honrando a Deus.
se importe mais com outras pessoas do que consigo mesmo. Se eu me importo em glorificar a Deus, se eu tenho no meu coração em dizer, eu quero glorificar a Deus com a minha vida, eu devo servir e amar as outras pessoas. Eu devo servir os que estão na minha comunidade, os que estão na minha igreja. Eu devo servir aqueles missionários que estão no campo passando por necessidade. Quantas vezes você já ligou para a Sheila ou já mandou um WhatsApp dizendo, Sheila, está tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Você precisa compartilhar alguma coisa? Ligar para o Jairo, ligar para o Alex, para seja lá quem for, para missionários e perguntar, se está passando por alguma necessidade, você precisa de alguma coisa? Quantas vezes já perguntou para o irmão do seu lado? Faça isso, faça isso. Se importe mais com a vida de outras pessoas do que com a sua própria vida. E isso trará alegria aos nossos corações e a segurança de todos os santos. Amém? Vamos orar?